Pai, nós trazemos nosso coração grato pela chance de sermos humanos, de podermos dizer eu, de sabermos de nós mesmos, de nossa existência, de podermos olhar, vendo, ouvir, compreendendo, pensar, discernindo, sentir, interpretando. Obrigado por tudo isso que nos constitui e perdoa-nos porque nós somos tão desapercebidos de tudo isto, porque a gente vê e não enxerga, ouve e não escuta, sente e não interpreta, pensa e não discerne, porque a gente acaba vivendo como máquinas de impulsos, de respostas. Mas obrigado por um momento como este, quando teu Espírito frequentemente vem e quebra essa casca e racha essa laje e arrebenta essa crosta e nos invade com luz e nos permite assustarmos-nos com tanta riqueza desconhecida por nós, com tantas possibilidades no nosso interior que transcendem a tudo mais fora de nós. Por favor, vem, eu te peço, que tu cumpras a promessa de Jesus, de que tu nos ensinarias tu mesmo, de que tu serias o nosso mestre. Nós pedimos que tu venhas nos ensinar, assim como tu venhas nos curar de todos os nossos males. Nós nos entregamos a ti agora, sabendo que este será um momento simples, de muita verdade do teu Espírito conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Minha gente, boa noite mesmo. Que se alguém quiser chegar mais para frente, sentar mais para cá, há lugares sobrando aqui, há pelo menos 3, 7, 10 lugares, 11, 12, aí você não corre o risco do sereno, né? Se você desejar vir mais para frente, tá bom? A gente vem conversando aqui nas últimas 2 quartas-feiras sobre o mesmo tema, sobre as fantasias nas quais a gente aceita viver, em razão das quais a gente sofre, em geral pelo que não é vida, em geral pelo que não é pão, em geral pelo que não carrega sentidos últimos, em geral por aquilo que não é o alimento do ser, mas é o que frequentemente nos faz sofrer. E a gente tem visto como, ao contrário do que se imagina, num mundo como o nosso, sendo ele descrito como um mundo caído, um mundo que deixou de ter a percepção da glória e do seu significado, sendo um mundo constituído de nós, os humanos, porque a Terra é muito antiga, mas o mundo é muito novo. A Terra tem antiguidade de bilhões e bilhões de anos. O mundo começou quando o primeiro ser humano abriu o olho e disse eu. Aí começou o mundo. Os dinossauros estiveram aqui 150 bilhões de anos e não houve mundo. Nós sabemos dos dinossauros. Os dinossauros não sabiam de si mesmos. O mundo começa quando uma criatura olha em volta e diz, sou. Aí surge o mundo. Aí começa o mundo.
Antes disso você tem fenômeno de tempo e espaço, tem movimentos instintuais de vida, por mais complexos que sejam, tem até o desenvolvimento de inteligências que aprendem e ensinam de certo modo, mas nada disso é o salto. A grande virada que criou o mundo é essa coisa chamada eu. Se um dinossauro tivesse dito em algum momento eu sou um dinossauro, o mundo teria começado. Mas enquanto nenhuma criatura disse eu, tu, nós, alguém, enquanto essas questões que são um fenômeno do ser voltando-se sobre ele mesmo, se percebendo, se perguntando e se afirmando, enquanto isso não começou mundo nenhum. E esse mundo é constituído pelas produções da nossa mente, da mente humana. Quanto melhor for o pensar humano, melhor é o mundo. Quanto pior é o pensar humano, pior é o mundo. O mundo não fica mal porque furacões passam, porque terremotos acontecem, porque calamidades aparecem. Ao contrário, quando essas coisas acontecem, em geral a maldade humana diminui. E os seres humanos subitamente ficam mais solidários, ficam mais interessados uns nos outros, subitamente começam a mandar quilos de comida para algum lugar carente ou de roupa. Então ninguém pode nem dizer que as calamidades, que os cataclismas, que essas coisas que acontecem no mundo geram os males da terra, porque nunca geraram, nem gerarão. O que é dilúvio aqui é vida ali. O que é seca aqui é abundância acolá. As alternâncias que a gente percebe fazem parte de um ciclo, de um todo. Quem não enxerga um todo não enxerga nada. O grande problema é a mente humana, que fez surgir o mundo, esse mundo caído. O mundo não é caído porque os leões comem as vacas. O mundo não é caído porque os répteis comem os ovos de outros répteis ou de passarinhos. O mundo não é caído porque o mico destronca a cabeça da rolinha e chupa o tutano dela. O mundo não é caído porque os crocodilos pegam um búfalo atravessando um rio africano e o rodam abundantemente enquanto faz afogar-se e morrer para depois ser devorado por uma quantidade enorme de outros crocodilos. Nenhuma dessas coisas são más. Só são más para nós, por causa do nosso mundo, por causa da nossa hipocrisia, por causa da nossa mentira de nós para nós mesmos. Se nós pudéssemos ver o que nós humanos matamos de criaturas hoje, nesse segundo, nesse momento agora, não precisa ser na história agora, nós iríamos, com os critérios que a gente usa para julgar os crocodilos comendo os búfalozinhos nos rios, nós teríamos que vomitar o universo inteiro com nojo de nós mesmos. A gente só não sente porque vem na forma de bife, porque vem na forma de frango a passarinho. A gente só não sente porque o nome daquilo é medalhão. A gente só não sente porque elas vão ganhando outras coisas, porque a nossa hipocrisia é tão grande que se a gente se afastar da matança, ela não aconteceu. Nem um frango morreu, nem uma vaca foi assassinada, nem um filhote ficou órfão. Nada aconteceu, a gente só sente pena de bichinho que é comido por crocodilo e a mãe fica na beira do rio e a gente morre de pena porque a gente lembra do nosso filhinho, do nosso netinho, que a gente não está nem aí muito para eles.
Mas a gente faz na mesma hora as transferências, o nosso mundo entra em ação na Terra. Com as nossas interpretações, com as nossas noções de bem e de mal. Aí a serpente vira o mal, a pomba vira o bem. E a gente é capaz de se encher de piolho de pombo. E matar a serpente mais inofensiva não é pelo que ela é, pelo que ela simboliza. Porque o mundo está na nossa cabeça, só na nossa cabeça. Aí o que acontece? Essas nossas presunções de bem e de mal é que vão fazendo o mundo ficar dividido entre as criaturas do bem e as criaturas do mal também. A natureza já fica assim. Tem planta do bem, tem planta do mal. Tem bicho do bem, tem bicho do mal. Tem coisas de todos os tipos e a gente vai dividindo. No início nós fomos chamados para dar nomes às criaturas. Aí depois de um tempo a gente não só deu nome, mas a gente passou a dar sobrenome. E a dividir. Separa logo o joio do trigo. A partir de nós mesmos. A nossa serpente interior faz a serpente fora de nós ser banida. Nosso apetite por filé mignon faz toda a vaca ser ungida. É mais ou menos assim, simplificando, que a nossa doença é projetada. E a gente vai sofrendo uma quantidade enorme de coisas por causa da nossa fantasia, por causa da nossa hipocrisia, por causa das nossas noções morais, por causa do nosso sentido de superioridade sobre o resto da criação. Nós somos aqueles que deixamos de matar pessoas depois que as bombas passaram a matá-las. Aí a gente não mata mais ninguém. Morte só é considerada assassinato quando se estabelece a pessoalidade do intento. Do contrário, se a gente tirar no sorteio e não houver passionalidade, houver apenas missão, pode morrer 1 bilhão do lado de lá, que do lado de cá ninguém matou ninguém. Porque é assim que nós somos, essa é a nossa asepsia, essa é a nossa moral, essa é a nossa hipocrisia, essa é a nossa fantasia. E é justamente por causa dessa nossa fantasia que vai criando supostamente essa nossa superioridade sobre o resto da criação. A gente não pula na jugular. Alguém fazia isso por nós. Houve um tempo em que a gente tinha escravos para fazer isso para nós. Depois eles deixaram de ser os escravos, são os subalternos. Depois deixaram de ser os subalternos, depois são os contratados de uma empresa de abatedouro. E aí depois tenta-se diminuir o encontro humano com aquele impacto, então passa a ser automática a morte. E o processo inteiro, daqui a pouco, o pessoal vai pensar, a garotada vai pensar que vaca é uma construção do Discovery Kids, que de fato não existe, que filé mignon já vem em latinha. Pronto, não procede de lugar nenhum. Tamanho é o distanciamento. Agora, esse distanciamento que nos dá essa sensação de superioridade é justamente aquilo que também, como uma hidra de muitas cabeças, nos morde de muitos lados. É o que nos faz vivermos envenenados olhando para um mundo caótico, muito mais caótico do que o mundo é. Extremamente mais. Na mesma medida em que nos faz deixar de ver a quantidade enorme de caos que a gente não quer ver, porque são aqueles que se tornaram rotinas cotidianas da nossa existência e por isso a gente arranjou um modo de encapsulá-los e não percebê-los. Então a gente escolhe seletivamente quais são as coisas em razão das quais a gente sofre, de preferências bem distantes de nós. Por isso que o próximo é sempre uma pessoa muito distante, de preferência alguém que a gente ajude através de uma ONG. Próximo que fique muito do nosso lado deixa de existir.
Quanto mais perto, menos existente. Quanto mais distante, mais presente, justamente porque não significa. E aí a gente vai sofrendo na construção desse monte de fantasias e de morais que, de um lado, nos dão esse senso de superioridade sobre tudo e sobre todos, mas, de outro lado, vão nos fragilizando de um modo extraordinário para tudo mais na vida. Tudo mais. A gente se distancia dos encontros reais. E quando os encontra, a gente os chora como catástrofes, não como processos naturais. Na existência, quando se está vivo, tudo mais é natural. É natural nascer, é natural morrer, nate morto. É natural morrer no dia seguinte, é natural morrer 3 dias depois, é natural morrer 90 anos depois. É natural. Tudo é natural, só não somos naturais nós. Agora, a gente resolveu inverter os polos todos. A gente tenta se anestesiar para a antinaturalidade das coisas que a gente faz e a gente sofre desgraçadamente pelas coisas naturais da existência. É uma inversão radical de tudo e de todas as coisas, de todos os polos. E a quantidade e o volume dessas coisas é infinitamente maior do que qualquer máquina ou computador humano poderia processar. A quantidade de fantasia dentro da qual a gente está o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E sofrendo. Aí você vê a exemplificação disso de uma maneira simples. Quando a expectativa de um ser humano não foi contaminada pela fantasia, tão profundamente quanto as nossas expectativas estão contaminadas pela fantasia, pelo surto das nossas próprias fabricações, quando a gente encontra aquela pessoa ainda com o pé na primitividade mais simples, você vê que a quantidade de sofrimento e de dor dela é absolutamente desproporcional às coisas que a gente diz que aconteceram de ruins a ela. A mulher sepultou 4 filhos, se matou para criar 3, não soube o que era verme, porque verme é natural. A barriga do menino inchou e desinchou, e ela nem notou, e foi, e levou, foi amada, largada, desdentada, desbocada, sugada, abandonada, desleitada, foi tudo e está lá. Aí você vê uma catástrofe como essa de Santa Catarina, e vê as declarações mais pujantes de esperança são dos que nunca tiveram nada. Nunca tiveram nada. Nós estamos dando graças a Deus, porque podia ter sido pior. Eu ouvi tanta gente dizendo. Agora, esse pessoal sabe de onde a galinha vem. Esse pessoal, quando quer comer galinha, tem que matar. Esse pessoal, quando come ovo frito, no mínimo tem que quebrar, né? Se não for pegar ainda lá na chocadeira. Esse pessoal sabe que leite não dá em saquinho. Que teta de vaca é quente. Esse pessoal sabe, de maneira tátil, simples e real, como a existência é. Sabe que assim como as vacas perdem filhos, humanos perdem filhos. Sabem que assim como o superior come o inferior, assim vai na escala. Sabem dos processos. Agora, quanto mais você afasta o indivíduo daí, e mais você constrói um mundo para ele desapocaliptizado, mais desgraçada de dor interior e psicológica e espiritual será a existência desta pessoa.
Eu disse na semana passada que nós iríamos ler Apocalipse hoje aqui, um verso ou dois, e continuarmos falando sobre o assunto, pois é justamente o que vai acontecer. A gente vai ler Apocalipse 1 e continuar o que já estamos falando há 3 semanas e que eu já iniciei agora, nesse momento. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E no verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, a última coisa que eu disse antes de lermos o texto é que a pessoa que manteve a consciência natural dos processos naturais, sem moralizar nem a vida nem a morte, sem fazer da pomba o santo e da serpente o diabo, do ponto de vista da natureza. A pessoa que manteve-se olhando para as coisas com a realidade necessária e suficiente, carrega uma dose de apocalipticidade no olhar que permite que ela veja tudo com naturalidade. Por que eu disse isso? Porque a gente tenta viver o tempo todo desapocaliptizando o mundo. Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Apocalipse é uma coisa muito boa, é enxergar, é ver para dentro. É tirar a dúvida, é acabar com a ilusão. Apocalipse significa enxergar as coisas como as coisas são. E aprender a viver no mundo, sabendo que a existência tem o seu ciclo natural e o mundo tem o seu ciclo antinatural, porque ele é produzido pelo pensamento humano e pela interação de todos esses pensamentos, vínculos e relacionamentos que produzem essa massa que existe na Terra, mas não é a Terra e nem é a natureza. Somos nós, é o mundo. Bom, se eu perco, agora que eu vivo dentro do mundo, a noção de apocalipticidade, ou seja, se eu perco a percepção de como as coisas acontecem nesse processo, e se eu tento me evadir disso e construir fantasias e sonhos de andar de maneira quase a não tocar no chão, a visitação de alegrias e sentimentos e euforias e gargalhadas que venham de cócegas infindáveis na minha alma e expectativa de amores que sejam beijos, abraços, entendimentos, compreensões e doçuras e expectativa de carregar na vida um estado de controle sobre as coisas que signifique a nossa segurança, que é o que todo mundo sonha em ter, é a mesma coisa que pular do pináculo do templo e pensar que não vai se arrebentar inteiro, porque este lugar não existe no mundo. Assim como não existe na natureza. Se não existe na natureza, no mundo é que não existe mesmo, porque o mundo é infinitamente pior que a natureza. A natureza está aí há bilhões de anos e não se fez mal, estaria aqui mais bilhões de anos sem se fazer mal. Quem bota em risco esse processo agora somos nós que aparecemos há 8 segundos atrás no processo. Nós é que somos o mal desse negócio todo. Eu disse que a pessoa que se manteve
pisando na realidade, entendendo a existência como ela é, com esse grau de apocalipsidade que não a deixa iludida, porque o véu foi tirado, ela enxerga, ela vê cada vez mais claramente como as coisas são e discerne de onde é que vem a sua alegria, de onde é que pode vir o seu sustento, de onde é que pode vir a sua consistência. Essa pessoa permanece, vira coluna no santuário. É o vencedor do Apocalipse, é o vencedor. Darei isto, aquilo, aquilo outro. É o cara que encara, vê e aí vai. Vê e não fica se lamuriando de Deus, da vida e da existência. É assim que é. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas, disse Jesus. Semana passada a gente viu o Tiago dizendo que a perseverança deve ter ação completa. Agora, quem foge do Apocalipse porque não entende o Apocalipse como revelação da realidade. E a pior realidade será sempre infinitamente melhor do que qualquer que seja a melhor fantasia. Porque a fantasia não me manterá nela muito tempo, a realidade é inescapável. Agora, aquele que foge do Apocalipse é aquele que passou a pensar no Apocalipse como catástrofe. Por isso ele não quer ver a catástrofe. E foi o que Apocalipse se tornou. Apocalipse, que significa revelação, qual é a conotação de Apocalipse? Não, é só um Apocalipse. Ora, o Apocalipse é uma coisa muito boa. Fulano teve um Apocalipse, uma revelação. Agora, vai dizer que alguém teve um Apocalipse. Se, pelo amor de Deus, cruz, credo, tá amarrado, sai daqui em nome de Jesus, Apocalipse. É. Eu, hein? Apocalipse pra lá, aqui não. Ninguém quer Apocalipse porque ninguém quer revelação. Ninguém quer revelação porque ninguém quer realidade. Ninguém quer realidade porque ninguém quer verdade. Ninguém quer verdade porque ninguém quer desconstruir o mundo, a fantasia. A gente come fantasia. A ação diabólica é fantasia. Por que não transforma pedra em pão? Fantasia. Por que não pula do pináculo do templo? Fantasia. Por que não fica de quatro para mim, para eu te dar uma asinha que eu te dou o mundo inteiro? Fantasia. Fantasia é o processo. E é da fantasia que vem a dor. Porque a gente vive para realizar fantasia. A gente espera que a fantasia nos visite de paraquedas. Vem, fantasia. A gente sonha, a gente anda na fantasia. Alguém consegue imaginar Jesus sentado embaixo de uma árvore, se dedicando à fantasia? Fantasia. Como esse mundo seria, sim, sim. O que a gente não vê em Jesus é sim. É pai, é pai, é pai, é ou não é, sim, sim, não, não. Não existe essa história. Pão é bom, não coma muito, senão você morre empanzinado. A água é boa, não beba demais, que é para não explodir. Nele tudo tem seu termo. Ele ressuscita a filha de Jairo e diz, agora deem de comer a menina porque ela morreu, foi de inanição. Tá pensando que eu vou ficar brincando de ressurreição? Dá de comer para a bichinha. Não adianta ressuscitar Lázaro, o cara tá amarrado, desamarre ele, porque o homem ressuscitado e amarrado não vai a lugar nenhum. Então, vão cair no chão, na real. Esse é o chamado dele o tempo todo, caminho, verdade e vida, senão ninguém vem ao Pai. A gente fica na fantasia, nunca chega ao Pai. E se nunca chega ao Pai, a gente nunca chega ao conforto da verdade, da realidade e da vida. Esse texto que a gente leu aqui do Apocalipse, da revelação de João,
nos mostra como João era um ser do Apocalipse, da revelação. Porque ele está com 90 anos, aproximadamente, é o meio do reinado do imperador Domiciano, que foi um dos imperadores romanos mais cáusticos e persecutórios, implantou um período de muita opressão. Os cristãos, os discípulos de Jesus espalhados pelo império sofreram horrendamente por causa do culto ao imperador, que era obrigatório. Em muitas cidades tinham seus templos dedicados a César, com sacerdócio, com oferendas dioturnas, e cada cidadão tinha que fazer parte daquilo ali. Não fazer parte colocava o indivíduo numa lista negra extremamente perigosa, e se ele tivesse uma palavra contrária, aí então ele se tornava inimigo do império. E no caso dos cristãos ficou pior ainda, porque eles diziam que o único Kyrios, o único déspota, o único senhor, o único Kaiser, não era o César, imperador, era Jesus, era o Senhor. Era o Kyrios. E aí era a terminologia do governo do imperador. Fazia de um apóstolo um agitador político. Ele estava pregando o novo céu, nova terra, mas ia para a cadeia como um subversivo. E foi o que aconteceu com João. Pregando o evangelho, acabou numa situação de exílio político, com todos os malfeitores do império, banido na ilha de Patmos, na costa da Ásia Menor, da Turquia, cercado daquele mar azul do Egeu. E ele está lá. E ele diz aqui, a nossa tradução não é exatamente fiel ao texto original, porque a nossa tradução diz que ele estava lá por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ora, é óbvio que ele estava lá por causa disso, porque foi pregando o evangelho em razão da pregação que ele acabou lá. Mas o texto original nos deixa ver que, conquanto ele estivesse lá por causa da palavra, literalmente está dito algo mais. O que está dito é: eu, João, achei-me no Espírito na ilha chamada Patmos para o Evangelho de Jesus Cristo e para o testemunho de Jesus. Ou seja, conquanto tenha sido por causa da pregação que ele tem acabado em Patmos ele não ficou lá olhando e dizendo assim: meu Deus, eu estou aqui por causa do Evangelho. O que faz toda a diferença, né? Acaba com tudo que aconteceu antes. Imagina só, o indivíduo prega, depois é exilado e passa os últimos 10 anos da vida amargurado, que eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus, por causa do Evangelho. Sem amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, nada aproveitará. Posso ter andado com Jesus e pregado, mas 60 anos depois disso não aconteceu nada. Mas esse homem que foi para lá por causa do Evangelho, não ficou lá dizendo: eu estou aqui por causa do Evangelho. Ele ficou lá dizendo: eu estou aqui para o Evangelho. Eu estou aqui para o testemunho. Eu estou aqui para a revelação. Existem os seres que existem por causa de, existem os seres que existem para. Os que são por causa de estão sujeitos a todas as coisas. Os que são para não estão sujeitos a nada. Agora você veja, tomando o que eu disse no início, sobre a fantasia, a ilusão, o mundo, essa coisa toda, e chegando aqui em Patmos, em João. Transformando a ilha de Patmos num laboratório relacionado a tudo quanto eu tinha dito antes, na primeira meia hora antes de ler o texto. Vocês ainda lembram do que eu falei, não é? Amém. Espero que sim. Ainda lembram. Agora vamos chegar aqui. O que nós temos aqui? Nós temos a terra e nós temos o mundo em Patmos. A terra.
na costa da Turquia, no Mar Egeu. É uma espécie de ilha grande, linda. Virou presídio por acaso, porque o pessoal não conseguia sair a nada, um sing-sing da vida. Aí bota lá, não puseram usina nuclear em Angra, bota exilado político em Fátima, mas na terra, no Mar Egeu, numa costa linda, num lugar lindo, tudo lindo, na terra. Hoje se paga não sei quantos $1000 para passar a semaninha lá, não tem hotéis grandes, você tem que alugar casas para ficar, e caras. Fabuloso lugar. A terra. Agora, tem um mundo. No mundo, esse lugar da terra virou uma prisão para exilados políticos ou banidos, debaixo do tacão do imperador, para deixar o cara morrer de fome, frio, inanição, esquecimento e tristeza lá até o fim da vida, para aprender a escrever os livros do Fernão Campelo Gaivota, que é o que ele tem muito lá, é companhia de aves, de comedoras de peixe. E o que se tem no mundo? Porque para esse indivíduo, qualquer lugar é lugar de revelação. Qualquer lugar é lugar de ver a vida como ela é, e a história inteira e as coisas como elas são, e experimentar e entender e discernir os ciclos todos. O que você tem aqui no Apocalipse é justamente isto. Quando você lê o Apocalipse, vai lendo, e vai ganhando no curso da vida conhecimento também histórico, da civilização humana, da quantidade enorme de civilizações que já existiram e desapareceram antes de nós, e você vai acompanhando e lendo o Apocalipse como fenômeno, você vai vendo que o Apocalipse é a descrição da história. Há o macro-apocalipse, a macro-revelação. Mas nós só vamos conhecê-la e entendê-la totalmente se nós formos os filhos da última geração. Do contrário, nós vamos sempre ter revelações desse apocalipse generacional do nosso tempo ou das compreensões dele na história, antes de nós. Aí você vê que os incas tiveram apocalipse, que os Nazca tiveram apocalipse, que os maias tiveram, que os egípcios, que os astecas, que Ankar, que as ilhas de Páscoa, que os babilônios, e antes deles os mesopotâmios, e todas as outras civilizações, todas viveram o apocalipse. Apocalipse é um cavalo branco dizendo, eu conquisto. Seguido por um cavalo vermelho, que nos diz que todo processo e projeto de conquista gera morte, guerra e sangue. Seguido por um cavalo preto, que nos diz que todo processo de conquista se fará seguir por guerra, que haverá de trazer fome, crises econômicas. Seguido por um cavalo baio, porque toda fixação de conquista gerará guerra, gerará crises econômicas, fome, desgraça e debilidade, e produzirá morte, pestes, pragas, doenças, fraquezas, inanição, tudo quanto dizima a vida, num ciclo extraordinário. Apocalipse diz que depois disso, as almas aparecem debaixo do altar de Deus, dizendo, até quando, Senhor? Mostrando como tudo que acontece na Terra ganha sua acumulação. Na linguagem mais contemporânea, nesse inconsciente coletivo, que vai derramar coisas de volta sobre nós, de modo que a gente vai produzindo, gerando, acumulando, se derrama sobre nós e a gente se alimenta do nosso próprio processo. Apocalipse é contínuo. Quem resolve enxergar e abrir os olhos e ver, discerne. Quem foge de ver, entra no ciclo. Para esse, Apocalipse é catástrofe. Para quem resolve encarar e ver, Apocalipse é só revelação. Aí o indivíduo vai para a ilha de Patmos, chega e diz, eu estou aqui para a revelação.
Eu estou aqui para o testemunho. Eu estou aqui para contar essa história. E mais do que isso, quem consegue botar o pé no chão assim, com esse realismo, sem esperar que brote desta terra o mundo das nossas fantasias, esse indivíduo pode andar com a nova Jerusalém no coração, com o novo céu e nova terra onde habita a justiça, porque nele não haverá uma única lágrima que seja a lágrima do cara que diz: Deus, eu estou zangado contigo, porque esse veneno foi tirado de dentro dele no dia em que ele aceitou os fatos. No dia que ele tirou a moral das interpretações. Morreu criança, ai meu Deus, por que morreu criança? Devia ter morrido com 93 anos, por que o Senhor deixou morrer com 3 anos, 3 meses e 3 dias? Coitadinha, Senhor, da vaquinha. Quando a gente desiste do presépio da idiotice e começa a ver a natureza tem seu ciclo, eu que fiquei idiotado assim, eu que estou querendo uma existência de OVNIs, eu que estou querendo outra coisa, eu que estou querendo virar mineral, eu que não estou querendo sentir dor, eu que não quero nenhum encontro com a realidade, com o esmagamento das coisas, eu que não desejo. E eu que serei esmagado e achatado pela rocha da vida. Se, no entanto, dentro de mim, a admissão da realidade está posta, e eu não estou esperando de maneira iludida que brote reino de Deus do chão do mundo, porque o reino de Deus só cabe no meu coração, aí eu posso andar com a nova Jerusalém na alma. E o que eu vou encontrando na vida não vai se tornar um por causa de dor, nem se tornará para a dor, vai se tornar sempre para testemunho de Jesus e para revelação. Ontem eu vi um senhorzinho, lá na Catástrofe do Sul, num programa do Caco Barcelos, no Profissão Repórter. Ele quase sem nenhum dente na boca, falando: veja só, né? Eu estou aqui já com... A gente está assim, né? Com 67 anos. 67 anos. A gente está aqui, já vivemos muita coisa, já passamos muita dor, já passou muita miséria, muita coisa, mas a gente nunca tinha tido. Aí eu dou muita graça a Deus por ter vivido até 67 anos para assistir essa lição de vida. A gente perdeu tudinho, mas a gente está sendo tratado com tanto amor por tanta gente, por tanta gente, por tanta gente, que eu dou graças a Deus, eu não podia ter morrido antes de ver essa lição de vida. Eu digo, esse é um cara que está na ilha de Patmos para ver o testemunho de Jesus. Ele está com outro olhar, esse homem. Aí tudo a gente descobre que depende só do olhar. Porque se o mundo foi criado por nós, o mundo é produto do meu olhar. A terra precede o mundo, mas o mundo é projeção do meu olhar. A gente mora aqui na frente. Ali atrás de casa tem um cantinhozinho que não é grande, mas é muito gostosinho, muito aconchegante. Bem assim, um lugar pombalzinho, assim, um jardim sem sofisticações, mas ele é abraçante, ele é gostoso. E a gente vê as pessoas entrarem ali de manhã, tarde ou à noite, todo mundo quase dá uma suspirada. Ai, tem uns que dizem, se eu viesse para cá, acho que eu entrava em transe, acho que eu ficava hipnotizado. Aí, às vezes, você vê a pessoa chegar num outro dia. Esse foi o dia em que ela recebeu a notícia de que está apaixonada e correspondida. Aí 3 meses depois, ela ficou sabendo que não era bem assim. Aí ela chega lá, ela não vê nada. Sabe o que parece? Que a pessoa está contigo num beco? Sem saída. Da outra vez ela vê, tudo lindo aqui, ai que maravilha. Queria tanto que o fulano estivesse aqui também. Aí agora ela tá lá, tá até melhor, mais bonito, o dia tá mais gostoso, tá tudo, e a pessoa fala, um beco sem saída, não vê nada. E eu fico olhando e digo, realmente isso aqui não existe. Não
existe. A Terra só tem a chance de ser vista quando o nosso mundo deixa. Porque se o nosso mundo não deixar, a gente não enxerga nada. Nada, 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 nunca. Nada. Eu tiro por mim. Eu amanheço ali, um dia legal, tá tudo bem. Você vai vendo ali, molha aqui, molha ali, vai, flor, gotinha, e passarinho, isso, e cuida dos bichos e tal. A vida só vai começar depois, uma maravilha. Aí você vê, a vida inicia. A vida que eu digo, o mundo começa. Até então estava só na Terra. Só na Terra, um animal, um mamífero, feliz no jardim. Era só, e o mundo começa. Começa o mundo. Eu digo, não é crocodilo, não é rolinha, é celular, não, é fixo. É uma desgraça fixa. Tá aqui, aí começa o mundo, aí o mundo, vai o mundo, aí o mundo, aí dá 1h da tarde, você que amanheceu, dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa isso aqui. Você não tá vendo mais nada, 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 só tem o mundo. Só tem o mundo. É uma coisa impressionante. Seus filhinhos, quando eles são pequenos, são lindos. Os mais feios são maravilhosos, são lindos. Não existe criança feia. Existe pai mau, mãe ruim. Criança feia, não. Todo mundo lindo diante da gente. Porque, claro, a criança mais feia ainda é um ogrozinho lindo, que a gente olha e diz, que gracinha, que maravilha, e fala, e tá ali. Agora, você tá ali naquele encantamento com o seu bichinho, não sei o que e tal, e vem uma notícia, alguém diz que o seu salário vai atrasar uma semana. Você já percebeu como na mesma hora o teu filho perde a beleza? Na hora! A mulher, o marido, tudo. Por quê, hein? É sinal de uma coisa. Não existe praticamente nada fora de nós, só dentro da gente. Se o que existe fora não tem o poder de fazer essa manutenção... E olha que é tudo monumental, a terra, o sol, a lua, tudo é imenso, mas não resistem a um... Não resistem. Me faz dizer que o universo é de uma fragilidade enorme. O que é espantosamente poderoso é o mundo, que está dentro de mim. Dentro de mim. Por isso é que o próprio João, que foi para o Apocalipse, diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não estava falando de não amar o cosmos, o universo, a criação, ao contrário. Ele estava falando desse mundo. Desse mundo. Mundo. Eu mundo, tu mundo, nós mundo, vós mundo, jaz no maligno, Edmundo, Vasco mundo, Edmundo me levou para o Vasco, que está quase caindo para a 2ª divisão. Pois bem, é o mundo, Vasco na 2ª divisão é o mundo. Vasco não existiu, os dinossauros nunca viram um jogo, Vasco-Flamengo. Se jogassem na frente deles, comiam todo mundo, lambiam a boca, diziam que pirulito bom, vermelhinho, pretinho, branquinho. Tudo uma delícia. Nenhuma maldade, nada pessoal. Coisa pessoal de torcedor. Dinossauro não tem nada disso, meu Deus. Dinossauro não foi escrever na porta do Flamengo
Torcedores do Flamengo foram escrever na porta do clube hoje lá que se o Flamengo ganhar a ponto de que o Vasco não seja reduzido à segunda divisão, ou seja, os bons flamenguistas preferem uma derrota do Flamengo, que põe o Vasco na segunda divisão, do que uma vitória do clube que o colocará na Libertadores. Vocês vejam o poder do ódio, é o mundo, é o mundo. E o cara diz que a besta é um dinossauro. Não é não. Está na torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Está na igreja, está aqui, está entre nós. É esse que vos fala. É aqui, meu irmão. Está aqui. Agora João chega e diz, olha só, eu fui para Pátimos. Podia ter levado o mundo comigo. Se eu tivesse levado o mundo comigo, eu teria ficado de caso com César na ilha. Eu e César num caso de ódio na ilha. Eu e César o dia inteiro. César, desgraçado, eu não te deixo. Você me botou aqui, César. César, seu César. Ai, meu Deus, por que eu nasci na Galileia? Eu devia ter nascido em Roma, um galã, só por 2 semanas para eu pegar tudo que a mulher do César jogar na cara dele. Mas infelizmente eu nasci lá na Galileia, fui logo me converter novinho. Com Jesus vou ter que dar uma de apóstolo até o fim da vida. E brigando com o César e com todo mundo. E até com Jesus, que o Senhor me enganou, não me disse que ia ser assim. Pelo amor de Deus, ainda me faz longevo. Podia ter morrido antes, todos os outros apóstolos morreram, só eu estou aqui para ver essa história. Se ele tivesse ido com o mundo, era assim que teria acontecido. Ele estaria lá com Judas também na ilha. Com todo mundo. Menos com Deus. Essa história de Deus e o mundo não existe. Se é o mundo, o amor do Pai não está nele. É só Deus, ou então é só o mundo. Mas Deus e o mundo não dá, não cabe. Ele foi e não levou o mundo. Por isso ele só atravessou uma geografia. Só foi de barco, de um lugar para o outro. O mundo ganha essa importância toda. E ele vai tomando essa grandeza dentro de nós, e quanto mais importância e grandeza ele tem dentro de nós, mais importantes também se tornam lugares, geografias, indivíduos, faixa social, sotaque, cultura, grife, estética, tudo vai ganhando poder de vida ou morte, vai virando o santuário do Senhor. É o querubim, é o serafim, é o anjo, é o trono, é o altar. Só que é feito dessas outras coisas. E o cara se alimenta disso. Agora João ensina o oposto. O que ele está ensinando é que quando dentro de nós vai crescendo, não o mundo, mas crescendo o amor do Pai, aí o mundo deixa de ter o poder de determinar, de fazer xixi nas geografias para a gente. Porque o xixi que o mundo faz marcando a geografia é o xixi que ele faz da nossa vaidade, da nossa fantasia relacionada a coisas, lugares, pessoas, alcances, isto e aquilo, as nossas idealizações. Aí o mundo vai fazendo xixi, aí o cara fica ali no território marcado. Daqui, se eu sair daqui, eu sou infeliz, daqui eu morro. É tudo porque o mundo vai ganhando e tomando conta das geografias e a gente vai perdendo a liberdade interior. Porque não existe mais interior, o interior só vai se dilatando e só cresce no amor do Pai. Se não for no amor do Pai, não cresce nada em nós. Só cresce o poder constrangedor, escravizador, condicionador, infelicitante, frustrante, profundamente decepcionante, inflado de ilusões e esvaziado delas da noite para o dia, de modo que o indivíduo vai apenas, como diz a minha mulher, se atropelando. Agora João chega
e diz, olha, eu vim parar aqui foi por causa da pregação do Evangelho. Agora, eu não estou aqui dizendo que eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui para algo. Quando o amor do Pai entra, aí a gente descobre que existe sempre uma nova outra lição para aprender, para ir crescendo. Problemas vão passando a ser oportunidades. Dificuldades vão passando a ser exercícios. Lutas vão passando a ser as coisas que compõem a natureza da existência. Aí você chega naquele ponto que eu tenho lido e repetido de cabeça tantas milhões de vezes no curso da minha vida, e que eu vou fazer isso mais uma vez hoje, porque para mim não existe síntese mais bela, que é Paulo em 2 Coríntios 6,4, quando diz pelo contrário. Pelo contrário. E é um grande pelo contrário, porque é contrário a tudo. É o antimundo que ele está dizendo aqui. Pelo contrário. Em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, como servos de Deus, como gente que está submissa a Deus no mundo. Isso significa ministro de Deus. Não é aquele cara importante que anda de limusine com batedor na frente. Isso é uma perversão. É igual Apocalipse, significa revelação e a conotação é catástrofe. Ministro significa servo. Entre nós virou o servido. Mas no Evangelho o sentido é o original. Ministro é servo. Em tudo, pelo contrário, diferentemente de tudo, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como servos de Deus, ministradores da graça de Deus, garçons do amor de Deus. Como? Na muita paciência, nas aflições. O cara se recomendar na paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para mim. Me recomendar na paciência. As pessoas não têm ideia do tamanho das minhas lutas. Deus me fez muito rápido de pensamento. Hoje eu sou um cara lento, eu já fui rapidíssimo. Cada dia que passa, vocês não têm dúvida, tem neurônio morrendo aqui para tudo que é lado. Eu sinto as minhas perdas, imensas, em muitas áreas. E quanto mais rápido você é, mais impaciente você é também. Porque o cara começou a falar, gaguejou, você já sabe o que ele vai dizer, vai ter que esperar aquelas 10 minutos de gagueira, 10 repetições, não sei o quê, e pai, você está ali gemendo, ouvindo pela bilionésima vez uma história que você já sabe o fim, e você fica parado ouvindo. Se você for prestar atenção na história, você está perdido. Eu olho para a pessoa. Eu digo, tem gente ali. A história, se ele fechar os olhos, eu conto para ele melhor do que ele. Agora, ali tem uma pessoa, tem pai, tem mãe, tem dor, tem isso, tem aquilo, é vítima dessa ilusão inteira, desse pandemônio, coitadinho. Ele está me contando o que eu já sei, mas ele não sabe. Então deixa ele falar até lá. Paciência. A partir dessas coisas bobas, até aquelas outras imensas. Eu confesso que para mim essas bobas são mais difíceis do que as imensas. Porque o meu senso de realismo e de praticidade e objetividade me ajudaram muito e me ajudam a vida inteira. Eu nunca fiquei achando que as coisas eram de outra forma. Então as grandes são fáceis. Eu boto logo na conta do faz parte. Dos essas pequenininhas em que você tem o poder de interromper, que teoricamente você poderia dizer, não fazem parte, por que eu estou me permitindo? Essas é que são as difíceis, é que você teria o poder de parar.
recomendar-se como servo de Deus, contrariamente a tudo, na muita paciência, nas aflições, que não é concurso de masoquismo, nem é campeonato de dor, nem o cara está dizendo, Senhor, manda mais que eu aguento. Pô, que economia é essa, Senhor? Esmaga esse corpinho. Aquela oração de traveco espiritual. Esmaga o teu corpinho. Porque bates fraco. Então, não estou falando disso. Recomendar-se das muitas aflições é não fazer da aflição maldição, fazer da aflição que a gente experimenta carta de recomendação no amor. Só isso. Nas privações, não é para ficar contando. Se bem que no meio cristão ninguém conta privação, né? É pecado, está amaldiçoado. Ele vai ter que encontrar um bom amigo pagão para contar a história dele. É por isso que todo crente tem que ter uns bons amigos pagãos para ter solidariedade, amor, perdão, compreensão, misericórdia. Tudo isso que você ficar só com crente não é, tá perdido. É melhor ir para Pátimos sem Deus. Só com César. Então, nas privações, sem transformar a privação em propaganda. Porque hoje em dia não se fala mais das privações porque está proibido pela teologia da prosperidade. Mas eu me lembro do tempo que tinha um pessoal que vendia privação. Era o oposto, era o pessoal que meu pai chamava de pela fé, não é pela fé. Eram os missionários, aqueles missionários aventureiros que chegavam lá em Manaus e diziam, eu estou aqui pela fé. Aí meu pai dizia, meu filho, este aí é pela fé. Ele chegou para pelar a fé da gente todinha. Mas a gente finge que não sabe, vai ajudando aqui e ali, mas não se iluda não, porque esse aí não é pela fé, esse é pela fé. É o maior pelador de fé. Vendia tribulação, privação, lamúria. Era aquela propaganda da dor, aí todo mundo se condoía, aí cada um que se condoía se sentia bem por se condoer. Ainda bem que não sou eu, aleluia. Deixa eu ajudar esse irmãozinho, fica pra lá, rapaz. Nas angústias, nos açoites, e não era sadomasoquismo, não era em motel. Nem tinha comprado os aparados num sexy shop. Era açoite porque o cara estava pregando o evangelho, mandaram calar, ele não calou e apanhou. Nas prisões, nos tumultos. Se ele está se recomendando nos tumultos. Olha, em tudo nos recomendamos como ministros de Cristo, nos tumultos. Hoje em dia o indivíduo, quando vai se candidatar a ser pastor dessas igrejas históricas por aí, ele tem que apresentar um atestado de bons antecedentes se tiver algum tumulto. Mesmo que seja se foi preso por estar pregando o evangelho em praça pública, ele está desrecomendado para sempre. Nunca mais esse rapaz tem chance ou vez ali. Não pode ter tumulto. Paulo se recomendava nos tumultos também, nos trabalhos. Quer dizer, obviamente não é uma vocação para bispo nem apóstolo evangélico, né? Nos trabalhos, o pessoal não gosta de trabalhar. Nas vigílias, não é só se for na night, porque nas vigílias não. Nos jejuns, muito menos. Na pureza, Paulo se recomendava. No saber, que não era saber só de enciclopédia, era saber espiritual, era saber na perspectiva do discernimento. Na longanimidade, que é uma forma de paciência que se estende bondosamente, na bondade, que é a prática dessa qualidade do que é bom e bem, no Espírito Santo, na experiência dele, na alegria dele, no amor não fingido,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer as ofensivas quando eu estou dizendo quer as defensivas quando eu estou dizendo não, por honra e por desonra. Pode ser que no processo eu seja honrado, pode ser que eu seja desonrado, mas eu estou me recomendando nas coisas que são reais de Deus. Por infâmia e por boa fama, ora infamado, ora louvado. Como enganadores, como quem passa e alguém diz, olha, lá vai ali o rei da lorota, levando todo mundo no papo, mas eu sei que eu sou e estou andando bem verdadeiro. Como desconhecido, porque fingem que não me conhecem, entretanto eu sei que todos eles me conhecem e até aqueles que eles não conhecem nas regiões celestiais, de quem eu também sou muito bem conhecido. Como se estivéssemos morrendo por causa daquilo que o mundo diz que a gente não tem, que a gente não prova, que a gente não come, que a gente não se entrega, ou isto ou aquilo, como se estivéssemos morrendo. Mas, contudo, eis aqui vivemos, como castigados, só porque aquilo que se diz que deveria ser o alvo a ser conquistado para nós não tem significado. Para eles isso é um castigo, porque vivem desse engano do alimento do veneno que os matará, como castigados, porém não mortos. Entristecidos com frequência, toda hora. Estranha e paradoxalmente, sempre alegres. Tristeza nenhuma fica, não passa a noite, não amanhece o dia. Vai sendo vencida e empurrada pelo poder da alegria. Pobres, muitas vezes de muitos modos, mas enriquecendo a muitos sempre, mesmo quando não temos nada. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque o nada que eu não tenho é justamente nada. Agora, o que eu possuo e que está incluído no mundo do nada, porque é o que não se pega, é o que permanece para sempre. Quando esse estado entra na gente, Patmos deixa de ser a ilha do exílio. Apocalipse deixa de ser a visão da catástrofe. Apocalipse passa a ser revelação da glória de Deus. A ilha não é um exílio, é um lugar onde eu fui visitado por mais de Deus. Não estou aqui por causa do Evangelho, como se o que o Evangelho causou me tivesse catastrofizado a vida. Ao contrário, foi por causa do Evangelho que eu vim para cá e aqui eu descobri que era para o Evangelho que eu estava aqui. O que João está ensinando e o que Paulo está reenfatizando é que é possível a gente, no Evangelho, ir aprendendo a encurralar a existência no seu devido lugar. Colocar o mundo no lugar em que o mundo tem que estar. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, disse João. É só com esse olhar de fé que a gente vence o mundo, minha gente. Senão ninguém vence o mundo. Porque se não for o olhar da fé, a gente nem enxerga o mundo. A gente fica pensando que o mundo é o que é. Fica pensando que o mundo é a vida. É só o olhar da fé que ajuda você a discernir, a dizer, não, vida é isso aqui não é o mundo. Aquilo ali tem apelidade de vida, mas não é vida. Aquilo ali é apelidade de alegria, mas não é alegria. Aquilo ali é apelidade de felicidade, mas é fantasia. Aquilo ali são os apelidos, é o panteão, é o nicho, mas não é. E só o amor do Pai estando em mim, só a esperança da glória de Deus, só o Apocalipse, a revelação, que de um lado me diz como são as coisas no céu, de outro lado me diz como são as coisas no mundo, de outro lado me diz como são as coisas na terra, na natureza, de outro lado me diz qual é a vocação eterna da minha consciência. Isso é Apocalipse. Sem Apocalipse, eu não enxergo o mundo.
Não enxergo nada. Sou tragado por tudo. Sentindo dores, angústias e sofrimentos e tristezas e decepções e fragilidades e a vida inteira. Porque perdi essa noção, que me vem estranhamente, sobretudo, do discernimento da minha vocação eterna, do eterno peso de glória que me está revelado, do sentido de quem eu sou, do meu chamamento para ser, daquilo por que eu fui chamado para comer e beber, de qual é o meu alimento, do que é que me nutre. Se isso se estabelece, eu digo, eu como o amor do Pai, a minha comida é a vontade do Pai, é o amor do Pai, como disse Jesus, para todos nós aprendermos a dizer, provar e conhecer. Se eu digo isso, aí eu começo a enxergar. Aí eu digo, isso é mundo, isso aqui, e o mundo jaz no maligno, eu não posso ter esperança no diabo. Ter esperança no mundo é ter esperança no diabo. É melhor fazer macumba, você entendeu? Porque pelo menos a macumba é mais ingênua. O macumbeiro ainda pensa que é só no despacho, é só na esquina. Agora esse cara que pensa que pode tirar a sua felicidade do mundo, é um indivíduo que casou, que fez conjugalidade espiritual com o diabo. Se o mundo jaz no maligno, o cara quer tirar a felicidade dele do maligno. Desculpem, é esmagadoramente simples. E é irretorquivelmente verdadeiro. A prova disso sou eu, a prova disso é você. Sou eu em todas as vezes que eu tentei tirar algum tipo de fonte do poço do mundo. Todas as águas que bebi tinham um absinto. E você também. Talvez você não queira admitir isso porque até agora você está nessa luta de não admitir a existência do mundo. Pensando que o mundo são os outros. O mundo é você. Converta a mente. E o mundo acaba, vai acabando. Renove a mente, o entendimento. E o mundo vai ganhando o seu ocaso e vai começando a surgir uma cidade santa dentro de você. Uma nova Jerusalém. Outro olhar. Agora, condicione-se ao mundo, ao sistema. Alinhe o seu olhar com o olhar, o seu sentir com o sentir do mundo, a sua expectativa com a expectativa do mundo. E o que aguarda você é jazer no maligno. E ninguém precisa diabolizar nem o processo. Ele é tão natural quanto pular do pináculo do pequeno. O resultado é um só. Jesus disse, insensatos, porventura, pensais que podeis colher uvas de espinheiros, ou arrancar figos de pés de cacto ou de abrolhos? Insensatos, idiotas. O processo de vocês é esse de Jesus. É tão louco quanto aquele que vai para um pé de mandacaru dizendo, vou ver se eu encontro um figo doce. É tão maluco quanto o cara que vai para o espinheiro dizendo, eu estou tão triste com Deus, com a vida, com o mundo, porque eu não achei nenhuma uva. Um pé de espinheiro, tinha que ter uva, mas não dá espinheiro. Mas por quê? Por que Deus não fez? Espinheiro também dá uva. Aí o cara quer recriar o mundo inteiro na hora. Quer reinventar Deus, o mundo, a natureza, o espinho, a uva. Não era assim que tinha que ser. Aí, sinceramente, aí chega aquela hora que Jesus diz, olha, nem Deus para vocês, gente. Vocês nunca ouviram Jesus dizer isso?
Teve uma hora que Jesus falou isso para o pessoal. Na hora que o pessoal começou a dizer que ele estava expulsando demônio pelo poder de Beelzebub. Aí ele falou um monte de coisas sérias, pesadas. Depois disse, aqui eu compararei esta geração. Veja João Batista, que não comia, não bebia, gostava de um gafanhotinho, de um melzinho silvestre, se vestia de pele de camelo. O cara devia ser um mau cheiro danado. O cara vinha ele com pele de camelos e de cabras. Você já abraçou uma cabrinha? Um cheirinho de bode, sabe o que é isso? Era de João Batista, cheirinho de bode. Lá veio um ungido do Senhor, mas com um cheiro de bode danado. Um gafanhoto, tirava um gafanhotinho daqui, conversando com o discípulo, e chaco, crocante, gostoso, um melzinho. João Batista devia ser um sebo para os padrões do mundo. Aí Jesus disse, veja João Batista, que era esse cara que nunca ouviram no gargalhar. Ninguém pode dizer, eu ouvi o João Batista contar uma piada, porque o João Batista não sabia dizer isso. O machado está no pé da raiz, raça de víboras. O cara estava ali pro tudo ou nada. E vocês não gostaram dele. Aí vem o Filho do Homem, que come, que bebe, que vai à festa, a banquete, que abraça, que acolhe, que sorri, que leva a criança no colo, que trata de velhinho, que ressuscita morte, que transforma água em vinho. E vocês também odeiam e dizem que é filho do diabo. A que eu compararei a vocês, se não a uma geração de meninos na praça? E um grupo dizia para o outro, vamos brincar de chorar? Aí o outro grupo dizia, não, de chorar não! Aí viravam para eles, os que tinham proposto a brincadeira de chorar, e diziam, então vamos brincar de gargalhar? E os outros, de gargalhar não! E ficavam todos brigando e chorando uns com os outros. Jesus disse, olha, vocês são assim, nem Deus dá jeito. João Batista veio, Deus não conseguiu nada, não conseguiu fazer vocês chorarem. Veio o Filho do Homem, Deus não conseguiu fazer vocês se alegrarem. A pergunta é, se eu me tornei esse tipo de gente que nem Deus dá jeito. Porque quando a mente, quando o mundo se fixa com os padrões do descontentamento essencial da gente, e a gente perde a capacidade de ver a manifestação de Deus no João Batista, no Filho do Homem, na tristeza, na alegria, na sobriedade ou na euforia, nas manifestações diversas, os polos distintos da vida, em tudo e no todo. Se eu perco esse discernimento, nem Deus me alegra mais. Nenhuma ação de Deus vai ser interpretada por mim como coisa boa. Minha salvação está em não perder o amor do Pai em mim. Aí eu vou saber fazer as distinções. Aí eu vou conseguir dia a dia ir vencendo o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. É para vocês saberem disso, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A elevação da consciência eterna, do bem eterno, espiritual, que é o que faz com que, em qualquer geografia da Terra, eu esteja ali para. Nunca apenas um cara causado por, mas um indivíduo para algo. Esse é o sentido. Essa é a virada, esta é a vitória. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Olha só. Vamos curvar a cabeça um pouquinho. E olhe para você mesmo. Não olhe para fora, para o que você tem na garagem, nem na geladeira, nem no banco.
nem na cama. Olhe para você e veja o porquê que um dia aquilo que você quis tanto ficou tão destituído de tudo aos seus olhos. O que foi que mudou? Quase sempre a gente percebe que quem muda somos nós. Conquanto os outros mudem, cada um faz a sua mudança, é o olhar da gente que vai mudando uma velocidade cada vez mais, porque o mundo entrou numa aceleração que é quase indiscernível para nós. Como as cenas passam, a gente não tem nem tempo de ver, nem de apreciar, nem de sentir, nem de nada, porque passa. E a gente não consegue capturar nenhum sentimento, nenhuma verdade, nenhuma realidade, nada. Tudo vai só passando. E vai passar cada vez mais rápido, porque o mundo passa. O mundo passa. E assim também passa a sua concupiscência. Ele passa, ele não deixa, ele passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, olhe aí para dentro e veja. Veja se aquilo que você chama de minha dor não é só o resultado de fantasias, de construções que só Deus sabe de onde vieram essas ilusões. E de Deus é que não vieram. Nunca foram promessas de Deus. Você que as batizou como promessas de Deus, você que chamou as suas fantasias de meus bens ungidos do mundo abstrato. Mas não são promessas de Deus. E tome cuidado para você não ficar orando, pedindo a Deus para abençoar as propostas do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Deus não tem como abençoar o que jaz no maligno. Por isso Jesus disse: Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Não os tires do mundo, porque enquanto eles estão neste mundo, eles serão sal da terra e luz do mundo. Mas não deixa que o mundo entre neles, que eles fiquem com a mente livre da fantasia e do engano, por favor. Senhor Jesus, por favor, ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu não caia nas confusões, para que eu não me entregue a elas, para que a minha resistência cresça, para que a minha percepção não se obscureça, para que a resistência não diminua, para que a gente mantenha o olhar aberto, atento, para o nosso bem, para a salvação do nosso ser, para que a gente não vire seres que são causados pelo mundo. E sim, sejamos sempre aquelas pessoas que em qualquer lugar estejam ali para a glória de Deus, para a revelação do Evangelho, para o testemunho de Jesus, para ver a cortina ser tirada e saber que atrás de cada ilha de exílio existe uma cidade santa esperando a gente. Pelo amor do teu nome, concede-nos isso, e conforme a necessidade de cada um, que o teu Espírito interprete esta palavra para o ambiente da necessidade de cada pessoa. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus.